queria agradecer a presença de todos, em especial ao Dr. Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade. Queria ressaltar que o doutor está aqui por conhecer, por acreditar, por utilizar a nossa tecnologia. A gente abre espaço realmente para o doutor dar seu show, mostrar o seu procedimento. Eu agradeço a presença de todos. Faça uma boa palestra. Muito obrigado. Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tem o volumezinho aí, tá no máximo? Estão ouvindo direitinho? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Agradecer a CV Dentos em si pela oportunidade de estar conversando e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou de Santa Catarina, de Blumenau. Agradeço os amigos que ali de pertinho estão aqui, meu mentor, meus amigos, todos presentes. Eu espero poder contribuir com vocês no dia a dia de vocês nas cirurgias periodontais. Esse tema é um tema que eu sou apaixonado. Eu gosto muito das cirurgias periodontais estéticas no setor anterior e eu queria de alguma forma não ensinar vocês. Eu sou clínico, então ao longo dos anos da vivência clínica, junto com as referências com quem eu estudo baseado em conceito e literatura, a gente consegue linkar isso e tornar a nossa aplicação prática clínica, trabalhar, sentar no mocho e operar de uma maneira mais delicada, mais simples, mais confortável para o nosso paciente. E é isso que eu quero conversar para vocês. Se hoje vocês saírem daqui e falarem para mim que alguma coisinha sobre a tecnologia, sobre alguma coisa da técnica, qualquer detalhe que seja, vai facilitar para vocês, eu já vou estar muito feliz. Como a gente vai falar de cirurgia periodontal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que basicamente as cirurgias periodontais elas vão ser ou ressectivas ou as cirurgias periodontais regenerativas. Cirurgias ressectivas são as cirurgias quando nós vamos remover tecido do paciente por algum problema clínico por excesso, enfim. E as regenerativas totalmente o contrário, quando eu preciso acrescentar tecido por algum problema funcional ou estético desse paciente. Então a maneira que eu pensei para vocês com muito carinho, quando eu tive o convite do Valdir para vir conversar aqui com vocês, eu pensei como que eu poderia aproveitar esses 40 minutos, que é um tempo reduzido, para realmente poder passar uma informação legal. E como clínico eu acho que não tem nada mais legal de que eu mostrar casos clínicos para vocês e durante os casos clínicos eu apresentar os conceitos, os embasamentos científicos que eu estudo para aplicar isso no dia a dia. E assim eu separei dois casos para a gente conversar. Um ressectivo, que nós vamos falar do aumento de coroa clínica. Nós vamos falar de um recobrimento de raiz escurecida para mexer nessa faixa de transição, certo? E nós vamos conversar como que a piezocirurgia ela vai nos auxiliar para trazer um pós-operatório melhor para o paciente, para que eu possa trabalhar de uma maneira mais rápida e simples, para que o nosso dia a dia se torne mais fácil, né? E para isso tudo, a primeira coisa que a gente entender é por quê. Qual a importância de saber sobre o fenótipo gengival? Por que nós clínicos no dia a dia, seja das mais diversas áreas, se eu sou ortodontista, se eu sou implantodontista, periodontista, não importa a área que eu exerço na odontologia, por que o biotipo tecidual do paciente vai influenciar os nossos tratamentos para a gente ter sucesso ou insucesso? Isso o professor Sérgio Kahn publicou um livro há pouco tempo atrás, que ele faz essa comparação clássica. Qual que é a relação de biotipo tecidual com o espaço biológico? Qual que é a relação disso? Isso nós vamos conversar um pouquinho. Então, esses 4 artigos que eu coloquei aqui para vocês podem fotografar para depois quiserem ler esses artigos. São artigos antigos da literatura que eles tentaram, para nós podermos diagnosticar os tipos de biotipo tecidual, eles fizeram estudos, esses 3 primeiros artigos baseado no visual que eles enxergavam nos pacientes, e esse último artigo aqui de Miller, ele fez a classificação por meio de um ultrassom para medir esse biotipo tecidual, certo? O que a gente chegou de conclusão nesses 4 artigos que eu considero de suma importância para a gente aprender? Infelizmente, que a gente ainda, até hoje, os artigos mais recentes, a gente não consegue chegar num consenso de que o biotipo é assim
e simplesmente isso. A gente tem muita gente que fala de biotipo, além de fino e espesso intermediário, outras classificações, plano, festonado, e a gente começou a sentir uma necessidade e dificuldade de diagnosticar, mesmo com todos esses artigos pautando a gente para a gente conseguir fazer isso mais fácil. Então hoje, basicamente, a gente trabalha de uma maneira mais simples. A gente vai trabalhar ou com biotipo tecidual fino ou um biotipo tecidual espesso. Em meados dos anos da década de 60, o Shinben fez um levantamento e um estudo para falar sobre o biotipo tecidual, sobre fino e espesso, e ele classificava fino, festonado, plano e espesso. E depois de alguns anos, da década de 90, Olson e Linde vieram e facilitaram para a gente, classificaram simplesmente como fino e espesso, ratificaram isso daí, nos tornou para a gente, clínico, muito mais fácil de diagnosticar e traçar um plano de tratamento para o paciente. Por quê? Porque simplesmente eu vou decidir se o meu biotipo tecidual é fino ou espesso pela introdução da sonda milimetrada dentro do suco gengival. Se por transparência essa sonda aparecer para mim por baixo do tecido, eu sei que eu estou trabalhando num biotipo fino. Se ela não aparecer, eu sei que eu estou trabalhando num biotipo tecidual espesso e baseado nisso, nessas necessidades, pela direta ligação do biotipo com o espaço biológico, eu vou saber trabalhar e poder, dependendo do caso que eu vou realizar, por exemplo, um aumento de coroa clínica, que na maioria das vezes nós invadimos o espaço biológico, eu vou saber entender a relação de biotipo tecidual e o espaço biológico para saber como que eu vou ter que tratar esse caso, porque vamos agir de maneiras diferentes. Então, se a gente for classificar o fino e o espesso dessa maneira simples, a gente sabe que quando a gente tem um diâmetro, uma espessura tecidual da gengiva menor que 1,5 mm, consequentemente vai ser um fenótipo fino, nós vamos ter uma gengiva mais friável, uma gengiva mais fina, como tem nessa tabela aqui que está no livro do Sérgio Kahn, que é esse livro fantástico de periodontia, que esses dois autores fizeram essa tabela para a gente saber caracterizar o fino e o espesso. Então o fino vai ter mais friável a cirurgia, vai ser um pós-operatório com mais facilidade de termos problemas, mais facilidade de recessão, temos menor previsibilidade nesses procedimentos clínicos e o biotipo tecidual espesso, ele consequentemente vai ser o oposto de um biotipo tecidual fino, correto? Estou falando rápido demais? Não? Então vamos lá. O que eu achei mais importante nisso é isso aqui, margem gengival, é a estabilidade dessa margem gengival. Quando a gente tem um biotipo fino, a gente vai ter menor estabilidade dessa margem gengival por uma série de fatores, e quando a gente vai ter um espesso, a gente vai ter uma maior estabilidade ainda da margem gengival. E assim nós vamos poder seguir trabalhando na nossa cirurgia, sabendo se a gente tem uma previsibilidade maior ou se a gente vai ter que tomar mais cuidado para tratar desse paciente. Então eu apresento para vocês a primeira paciente nossa. Essa aqui é a Alessandra, é uma paciente nossa do consultório particular, onde eu trabalho com meu irmão, e ela chegou para a gente com algumas queixas. Queixas dela que eu não concordava como cirurgião dentista. Ela chegou pra gente e falou assim: Gustavo, eu me incomodo com o meu sorriso. A hora que ela falou isso, ela sorriu. E eu perguntei, por que ela se incomoda com o sorriso dela? O sorriso dela é lindo. Vocês concordam que é um sorriso bonito? Pra mim é natural, não teria no que mexer. Mas ela falou assim: Gustavo, quando eu me olho no espelho e eu olho os meus incisivos centrais, os meus laterais, eu vejo que a coroa clínica minha, ela é pequena. Certo? Ela reclamava que o dente dela, principalmente os centrais, pareciam dentes de criança. E ela queria, por ser uma menina, apesar de jovem, ter um aspecto de desenho de dente mais agressivo, que desse uma impressão, por mais que não aparecesse no sorriso dela, ela queria isso. Então a gente sugeriu para ela fazer alguns ajustes com resina para fechar a meia, um detalhezinho ou outro, e fazer uma plástica gengival para apenas devolver para ela uma leve alteração no zênite gengival. Com uma leve alteração no zênite dos dois centrais e dos laterais, a gente vai conseguir passar para ela um aspecto mais agressivo de desenho de dente, e ela ficaria contente com pouco trauma, com uma cirurgia realmente minimamente invasiva. E a primeira coisa que a gente fez foi justamente fazer a sondagem do caso para poder classificar o biotipo tecidual dela. A primeira coisa que a gente notou
é que na sondagem ela tinha um espaço biológico reduzido de apenas 2 milímetros, certo? Então a gente classificou o caso da Alessandra como uma erupção ativa alterada, dentro das classificações dos problemas de coroa clínica curta. O que significa essa erupção ativa alterada? Quando o dente dela terminou o processo de erupção e estava na posição final dentro da arcada, o osso, consequentemente, veio junto e ficou em cima da junção cemento-esmalte, além da junção cemento-esmalte, ou pouco aquém, não dando espaço ideal para o espaço biológico dessa paciente. Então, consequentemente, a gente sabia que quando nós, por mínimo que seja o aumento que nós faríamos no dente dela, a gente ia ter que devolver o espaço biológico para essa paciente, correto? E como fazer isso por uma menina jovem, que não tem grandes problemas estéticos, e eu não quero causar uma agressão para ela, um trauma. Eu não queria rebater um retalho para mexer em osso, eu não queria fazer uma cirurgia que causasse maiores danos para ela. É aí que a gente vai conversar onde a piezocirurgia entra para facilitar para a gente no dia a dia. A gente fez um mock-up, eu trabalho junto com o meu irmão lá em Blumenau, e ele dá aula aqui também, depois, e ele está na grade principal dando aula, no mesmo horário que eu achei isso essa coincidência bem legal. Ele deve estar falando lá também. E ele fez um mock-up para ela, e ele inserou esse mock-up, um mock-up grosseiro apenas para ela ver forma de dente, certo? Isso a gente não mostra para o paciente se olhar no espelho. A gente faz um vídeo e mostra para o paciente, para ela conversar com a gente e saber do que ela gostou. Ele fez um enceramento com incisivo central um pouquinho mais arredondado e um pouquinho mais quadrado de um lado para ela ver o que ela preferia. Ela detestou os dois. Ela falou, não quero meu dente grande assim, eu só me incomodo simplesmente com o dente ser um pouquinho mais curto ali em cima. Se você aumentar um pouquinho o meu dente em cima, eu estou satisfeita, Gustavo, eu não quero fazer isso. Então a gente falou o que para ela? Alessandra, a gente vai fazer, onde o seu canino tinha uma abertura, o Thiago vai trabalhar com uma resina para fechar essa meia, vai dar um pouquinho de volume no seu incisivo lateral, que ele era um pouquinho lingualizado, apenas isso. E eu vou trabalhar no seu zênite gengival de forma bem delicada. E assim a gente fez esse planejamento para ela. Eu ia apenas mexer nos contornos gengivais dos centrais e alterar um pouco dos laterais. A gente sabe que se a gente for pegar os padrões de estética hoje, o ideal, quando pode, é que a gente leve a margem gengival dos centrais quase na linha e altura dos caninos. Só que a Alessandra precisava de um tratamento multidisciplinar que ela não queria. Ela teria que ter passado por uma ortodontia para encaixar melhor os seus caninos na sua oclusão, trazer essa margem um pouquinho mais para baixo. Se eu simplesmente me baseio na altura do canino e faço uma plástica gengival nela, eu ia deixar a coroa clínica dela muito grande. Ela ia ficar com um dente, desculpa a brincadeira, um dente de cavalo enorme. Então a gente sabia que a gente não poderia levar essa margem até lá em cima. Era coisa de 2 milímetros mesmo. Então a primeira coisa que eu fiz, agora a gente vai entrar na técnica cirúrgica e obviamente a gente vive hoje num dia a dia de tecnologia, onde a gente tem as guias cirúrgicas para fazer as plásticas periodontais, que facilitam muito o nosso dia a dia. Eu, particularmente, Gustavo, quando vou operar, e aprendi isso com o meu mentor, Gustavo Giordani, quando eu vou fazer essa plástica para apenas alteração, um detalhe do zênite gengival, o que eu faço? Eu gosto de fazer a mão livre. Eu trabalho como se eu estivesse fazendo uma restauração de resina, uma estética. Eu traço os meus planos e os meus parâmetros para trabalhar e fiz a marcação com as costas da lâmina do bisturi, a lâmina fria, para me enxergar e saber se o desenho que eu ia fazer no zênite dela estava legal. A partir do momento que eu determinar o tamanho de um incisivo central, eu vou replicar no do lado, como se eu estivesse replicando uma restauração, e vou trabalhar os laterais, que são sempre levemente menores que os centrais. E a gente partiu para a remoção desse tecido gengival. A gente tem várias maneiras de fazer a remoção do tecido gengival. Lâmina fria, o bisturi convencional, o bisturi elétrico, que é a minha preferência, eu já vou falar para vocês por quê, e o laser de alta potência, que também é um excelente. Dentro da literatura, os periodontistas clássicos, eles defendem muito a lâmina fria. Eu, particularmente, na minha clínica diária, não tenho conforto para trabalhar nesses casos delicados com a lâmina fria, simplesmente pelo sangramento que ela causa. A partir do momento que você passou a lâmina, você já vai ter um sangramento gengival, você tem uma tremenda dificuldade para ficar acompanhando os detalhes do contorno gengival. Dificulta da gente fazer o trabalho artístico de detalhezinho. Com o bisturi eletrônico, obviamente calibrado na potência correta, porque a gente não tem que ficar queimando esse tecido gengival. A gente tem que dar na frequência mais baixa possível, conseguir cortar, causar hemostasia desse tecido para eu enxergar e, consequentemente, ter um resultado rápido na hora e detalhoso, porque eu enxergo bem, ele me permite enxergar bem.
A partir do momento que eu tracei o primeiro plano da correção do zênite do central dela, eu vou simplesmente, devagarzinho, replicar isso no outro central. Fiz os dois centrais, vou partir para os dois laterais. Aqui a gente vê a diferença do que eu tirei, certo? A gente mexeu em um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente conseguiu deixar igualado isso, não chegamos na altura do canino, mas a gente já deu o desenho que ela queria de olhar para o dente dela e ter a impressão que o seu dente está maior e que ela tem um dente, um formato de dente mais agressivo. Concordam comigo que melhorou, por mínimo que seja, já deu uma visão do dente dela um pouco melhor? E aí, novamente, nós vamos fazer a sondagem. O que vocês veem aqui? Meu espaço biológico, a gente zerou ele. Isso não pode. Se eu invadir o espaço biológico, eu não dou espaço para as estruturas subgengivais se instalarem novamente, histologicamente falando. Essa paciente vai ter uma recidiva desse tecido, pode ter problemas de inflamação gengival, dentre outros problemas. Então a gente tem que fazer a readequação dessa margem óssea baseada no fenótipo dela e no biotipo, no biotipo dela e no espaço biológico dela. Ela era uma paciente que já tinha um espaço biológico reduzido de 2 milímetros, 2,5 milímetros, então eu não preciso devolver para ela um espaço biológico necessariamente de 3 ou 4 milímetros, porque ela tinha com 2,5 milímetros já saúde periodontal. Então eu não tenho por que tornar esse espaço biológico maior. Se a gente pega na literatura, os artigos científicos antigamente falavam que o espaço biológico é uma média de 3 milímetros, certo? Hoje em dia isso já mudou. Hoje em dia a gente pega os artigos mais recentes, a gente sabe que o espaço biológico ele pode variar em torno de até 2,5 milímetros até 4 milímetros, justamente baseado nessa comparação de biotipo tecidual e espaço biológico. Aí vai entrar piezocirurgia. Falando na piezocirurgia, eu queria agradecer o Adriano por ter me apresentado há uns anos atrás o piezocirurgia. Como o professor Júlio falou ontem na aula, quando eu conheci a piezocirurgia, eu fiquei apaixonado por ela. E eu me senti broxado, porque eu fui ver o preço de um aparelho ultrassom, era mais de 40 mil reais. Eu falei, cara, eu acabei de formar, como que eu vou comprar um aparelho de 40 mil reais para trabalhar desse jeito? Mas eu quero levar para o meu paciente uma cirurgia tranquila, eu quero dar conforto para o meu paciente. Foi aí que essa marca fantástica brasileira entrou. Eles nos trouxeram a piezocirurgia acessível, uma piezocirurgia que resolve o nosso dia clínico de uma maneira fantástica. Então eu agradeço muito novamente pela parceria e vocês vão ver como que isso vai funcionar. A ponta que eu escolhi para fazer o aumento de coroa clínica é essa ponta T1. Essa ponta, de acordo com o fabricante, ela não é a ponta específica desenvolvida para isso. O professor Paulo Cano, que deu aula aqui, ele desenvolveu uma ponta, junto com a CV Dentos, que ela já tem a marcação do espaço biológico, ela tem a parte que entra em contato com o dente, não com a crista óssea, que não é ativa, para ter um controle de corte melhor. Só que eu particularmente gosto mais dessa pontinha para ela ser um pouquinho mais delicadinha na ponta. Eu consigo entrar de maneira mais delicada. Agora vocês vão ver um videozinho de como que esse peso vai estar trabalhando. Por mais que a gente sinta que a vibração é pequena, que o corte está acontecendo, a gente parece que não tem agressão, a força da vibração ultrassônica é agressiva. Então a gente tem que tomar os cuidados e principalmente o que vocês vão ver quando eu trabalho com essa ponta que tem o corte lateral, na inclinação da minha ponta para fazer a osteotomia dentro do sulco gengival. Então aqui o videozinho para vocês entenderem. Tá saindo o áudio da vibração, ruído do piezo? A gente vai com movimentos intermitentes, a gente entra com ele ativado, a gente entra numa inclinação que vocês vão ver na fotografia que eu coloquei depois, que é a mesma inclinação que a gente faz de uma sondagem periodontal. Porque eu não quero que a ponta ativa o diamante fique encostando no dente enquanto eu faço a osteotomia, porque eu vou estar desgastando o dente junto. Então eu entro na inclinação de sondagem que eu só vou mexer na margem óssea mesmo. Eu fiz essas duas fotos para vocês verem. Aqui eu já tinha praticamente feito a osteotomia. E dá uma olhada como que o tecido periodontal não tem machucado nenhum. Eu passei a minha ponta ultrassônica dentro do sulco gengival, fiz o desgaste ósseo e eu não causei nenhum dano para o meu tecido mole. Porque o meu tecido mole é a coisa mais importante, eu já tirei o que eu precisava. Se eu tirar meio milímetro a mais usando uma lâmina fria, usando um cinzel ou outras técnicas que permitem fazer isso, eu posso agredir esse tecido e ter uma alteração no meu resultado final.
Aí eu coloquei isso aí só para frisar novamente a importância, se vocês forem usar essa ponta T1 para fazer isso, a inclinação que você tem que colocar para não causar dano dentário para o paciente. Novamente, terminamos de fazer a osteotomia, a gente mede de novo o espaço biológico. E aí eu vi que eu devolvi os 2 milímetros da paciente novamente. Então eu não precisava mais mexer, estava tudo prontinho. A cicatrização é fantástica, pós-operatório é fantástico, paciente feliz, eu feliz, a gente chegou num consenso de que tudo estava bacana. 60 dias depois o PO é esse, a gente vê que o contorno já está bem cicatrizado. Eu já liberei o Thiago para fazer o reparo, a facetinha vestibular de resina nesse lateral para dar o volume e devolver o contorno do desenho dela. Ele fechou o canino dela onde ela incomodava, deixou parecido com esse. E a gente deixou o sorriso da Alessandra como ela queria. Quando ela se olhava no espelho e ela viu o dente dela, ela viu que estava do tamanho que ela queria. PO de 90 dias, que é o tempo final de maturação desse tecido, tudo bem? Então a gente aguardou todo esse tempo e viu que realmente é uma cicatrização fantástica, é mais rápido, funciona muito bem. Uma comparação de antes e depois para vocês verem que o pouco que a gente alterou já deu uma influência, um resultado estético mais bonito. Se a gente traçar uma linha entre os dois, os zênites, a gente vai ver que a mínima diferença fez total diferença, né? Para mim isso é ser suficiente minimamente, seja a classificação, ser menos invasivo, é tratar isso com carinho, né? Esse é o sorriso final da Alessandra. Contente com a mudança, a alteração do seu sorriso e bola para frente. As cirurgias periodontais regenerativas, mais especificamente desse caso, onde a gente vê que a zona de transição do paciente entre estética branca e estética rosa estava comprometida. Ela tinha a exposição da margem da raiz escurecida por tratamento de canal e a gente foi fazer a gente repara que essa zona de transição tem suma importância. Olha a diferença, eu vou voltar de novo o slide para vocês, de uma zona de transição comprometida e de uma zona de transição bem integrada. A gente vê o contorno, essa faixa entre branco e rosa, bem adequado, bonito. Mas Gustavo, essa zona de transição é importante para ficar bonito? Não. Se eu tenho, na maioria dos casos, essa beleza, essas características periodontais da gengiva, eu sei que eu tenho saúde, eu sei que eu tenho estabilidade e eu sei que eu tenho estabilidade a longo prazo. Correto? Que é o mais importante para os nossos pacientes. Ninguém quer ficar fazendo retratamento, nem nós dentistas, concordam? Quem que gosta de fazer um caso, depois de 3, 4, 5, 6 anos, o paciente voltar, você tem que fazer mais alguma coisa porque recidivou. A gente quer que esse paciente fique por 15, 20, 30, 40, 50 anos, sem precisar refazer esse procedimento. Justamente o que eu falei. Então aí a gente vai trabalhar com a sua paciente. Quando eu sentei com o meu irmão novamente para planejar o caso dela, esse caso a gente operou no instituto que a gente trabalha lá em Balneário Camboriú, no Instituto IPO. E o Thiago, como protesista, especialista em dentística, ele falou o seguinte para mim: Gu, primeira coisa que eu vou fazer aqui é alterar esse preparo e jogar esse preparo um pouquinho intrasulcular e aprofundar o término desse preparo para ver se simplesmente assim a gente resolve o problema desse escurecido. Mas eu virei e falei para o Thiago, essa paciente tem um fenótipo gengival fino. Se ela tem um fenótipo gengival fino, só o seu término para dentro, se ele jogar, vocês vão ver que ele readequou esse término mais profundo. Se eu simplesmente jogar aqui e não acrescentar tecido aqui, para o tecido ser fino, por transparência, quando a pessoa sorri, é aquela famosa característica que fica com a gengiva arroxadinha. Ela não fica bonita essa transição. Então eu falei para o Thiago, além de você readequar os preparos e mexer nas próteses desse paciente, eu vou ter que trabalhar com o acréscimo de um tecido conjuntivo. Nós vamos conversar um pouquinho da técnica cirúrgica desse caso, da parte de prótese e da técnica cirúrgica, para vocês verem como que a gente pode trabalhar a retirada de tecido conjuntivo de uma maneira delicada, porque querendo ou não, quando a gente vai retirar de um segundo local doador do paciente um tecido conjuntivo, a gente causa danos para o paciente, é desconfortável. Ao longo desses anos, graças ao meu mentor, desenvolvendo essas técnicas, a gente viu que isso pode se tornar previsível sim, pode ser delicado sim, com pequenas alterações em algumas técnicas. Então a primeira coisa que o Thiago fez, eu levantei da cadeira, meu irmão sentou no meu lugar e ele foi fazer a readequação desses preparos. A ponta que ele usou para fazer a readequação desse preparo é a ponta CR4.
ela dá conformidade ao término no desenho que ele quer. E qual que, novamente, é fantástica a utilização da piezocirurgia nisso? Meu irmão fez essa adequação desse preparo em segundos, porque ele não se preocupou em nenhum momento em tocar na gengiva. Ele não estava usando broca. Se ele está usando broca, ele ia ter que ir bem lento, trabalhando. Mesmo meu irmão trabalha com microscópio, os amigos trabalham com microscópio, se você tem que ir delicado para não tocar a broca no tecido, senão sangra, você atrapalha tudo. Então aqui ele fez sem preocupação. Ele passava no término, tocava na gengiva, não machuca. Essa é uma das vantagens da piezocirurgia. Após ele readequar esse preparo, jogar ele um pouquinho mais para dentro do suco gengival, em torno de no máximo 1 milímetro, ele fez o reembasamento de 2 provisórios, baseado no término ideal que ele queria. Porque isso vai me servir como guia de onde eu tenho que trazer esse tecido novamente, correto? Reembasados provisórios, términos readequados novamente, e aí a gente vai para a técnica cirúrgica em si. O que eu gostaria de frisar para vocês nessa técnica cirúrgica? A gente tem técnicas cirúrgicas que podem ser mais invasivas, como incisões relaxantes, instrumentos mais agressivos. Trabalhando delicadamente, sendo minimamente invasivo, a gente vai trabalhar mudar desde os instrumentais que a gente usa, como por exemplo essa microlâmina. Essa é uma microlâmina oftálmica de uma marca que chama Sugistar, quem representa é o Welfer. Esse desenho eu gosto muito, é um desenho da lâmina de Beavers, bem delicadinha, e uma angulação de 25 graus da ponta. Então ela me permite acessar essa região anterior muito fácil, e eu consigo com todas essas angulações entrar e dividir o tecido, os tecidos duro, dente e osso do tecido gengival. Eu faço uma tunelização por baixo dessa gengiva para que eu consiga envelopar o meu tecido conjuntivo dentro sem causar dano. Um pós-operatório tranquilo, simples. Mas o que a gente tem que prestar atenção nisso? Quando a gente faz essa liberação do tecido, a gente tem que conseguir fazer com que a liberação passe da linha mucogengival. Porque depois eu tenho que conseguir tracionar esse tecido coronalmente. Esse tecido tem que ficar móvel, flácido para eu trabalhar ele. Aqui eu fiz um desenho esquemático para vocês verem exatamente isso. Olha como que a lâmina entra e eu vou delicadamente dividindo esse tecido, passo de um lado para o outro, de um lado para o outro, checo isso com a minha sonda periodontal. Vocês estão vendo a inclinação da ponta, como ela trabalha a meu favor pela inclinação dela. Eu consigo ser bem delicado e não machucar esse tecido. Depois que eu liberei, eu faço um teste. Eu passo a minha sonda de um lado para o outro e eu traciono coronalmente. Você viu como que o tecido aqui se movimentou? Ó? Ele está vindo? Então eu sei que no final dessa cirurgia, quando eu precisar puxar esse tecido mais coronalmente, eu vou ter sucesso. Outra coisa que eu chamo a atenção é justamente isso do fenótipo gengival ser fino. Vocês notam como que aqui a sonda aparece? Ó? Às vezes pela qualidade da imagem não dá para perceber, mas isso na foto no computador ali, a gente vê que aqui, a gente vê até a marcação da sonda. Então eu sabia que só o ajuste no preparo não resolveria, não é não, Kimura? Estamos aí com o mestre Kimura, que sabe muito disso também. E aí nós partimos para a remoção do tecido conjuntivo em si. E eu vou explicar para vocês o passo a passo da técnica que eu utilizo, que tem umas leves alterações com as outras técnicas que eu aprendi com o meu mestre Gustavo Giordani. E para a gente tirar esse tecido conjuntivo, a gente sabe que a gente vai ter algumas áreas doadoras para escolher para tirar esse tecido conjuntivo. A gente tem basicamente as mais comuns, tuberosidade da maxila ou o palato para remover esse tecido conjuntivo. E qual escolher? A gente fica nessa dúvida. Se eu for querer causar menos dano para o paciente, vamos ali para o tuber, é mais simples. O professor Gamborena fala muito que o tecido do tuber, ele é o Angus beef, que ele é o melhor tecido conjuntivo que a gente pode ter, justamente por essas características. Ele tem maior densidade, ele tem mais fibra colágeno, ele tem menos gordura, ele tem mais resistência para a gente. Infelizmente, muita gente não tem a exposição do tuber, porque tem o dente do juízo, tem o siso. Ou a pessoa tem um tuber pequeno, não tem uma anatomia que nos favorece a retirada disso. E aí, infelizmente, na maioria dos casos, a gente tem que partir para a técnica de remoção palatina, que é a pior porque é onde gerava mais desconforto para o nosso paciente. O que ela vai trazer de qualidade? Realmente o oposto. Ela vai ter mais tecido gorduroso, porque ela tem mais tecido adiposo, ela tem menos quantidade de tecido colágeno, só que ela tem maior disponibilidade. Às vezes a gente pega tecidos conjuntivos do palato, desde a região de terceiro molar até a região de canino. A gente consegue fazer recobrimento radicular de primeiro molar até canino, tirando uma faixa de tecido.
E aí eu vou explicar nesse artigo de Zur para vocês o porquê que tem essa diferença histológica dos tecidos, a qualidade dos tecidos são diferentes. Eu fiz, baseado nesse artigo para vocês, com muito carinho, eu fiz esse desenho no Keynote. Desculpa se está aparecendo o desenho do meu sobrinho de pintar, mas dessa maneira que eu coloquei aqui, fica simples de entender. A gente tem em rosa o epitélio, que é o que está cobrindo o nosso tecido conjuntivo. Nesse artigo eles descrevem que na região palatal, o nosso tecido epitelial ele vai variar em torno de 300 micrômetros. Isso é muito fino. Então eu sei que se isso é muito fino, eu divido muito fino também e eu vou ter bastante tecido de qualidade para retirar de baixo. A gente vê que no vermelho, eu marquei para vocês, a gente tem a lâmina própria. O que é a lâmina própria? A lâmina própria é o tecido conjuntivo que a gente considera o mais interessante para nos favorecer, tem as melhores qualidades biológicas. Só que vocês notam que na tuberosidade e no palato a gente tem espessuras totalmente diferentes dessa lâmina própria, que é o mais interessante. Na região palatal eu tenho a submucósica, que é um tecido mais glandular, gorduroso, muito maior. Por isso que vocês viram que o tecido vem mais amarelado e o da tuberosidade um tecido mais branco, fibroso. E amarelinho o periósteo. Então vocês conseguem ver pela menor quantidade de submucosa o porquê que a gente classificou aquelas anteriores qualidades e benefícios dos dois tipos de tecido. E aí a gente vai para a técnica, basicamente. A gente faz uma incisão linear reta e delicadamente eu faço a divisão primeiro desse tecido epitelial. Eu divido o tecido epitelial da minha lâmina própria, que é o tecido conjuntivo que eu quero, que está aqui embaixo. Eu fazia muito antigamente, aprendi isso com vários professores. A gente remove o tecido conjuntivo desde lá de baixo. Com isso sim, eu consigo uma espessura de tecido melhor, eu consigo um resultado melhor. A quantidade de tecido que eu retiro por tirar desde lá de baixo me favorece nos resultados. Porém, para esse caso eu não precisava de uma espessura legal. Então eu fui para uma técnica que me permite uma cicatrização que eu acho mais interessante no meu dia a dia clínico. Eu faço novamente uma divisão desse tecido conjuntivo. Além da divisão que eu fiz do epitélio, eu entro com uma nova divisão do tecido conjuntivo. Então, consequentemente, quando eu rebato isso, eu vejo novamente aquela camada gordurosa que está aqui embaixo, que não me interessa. Só que o que eu fiz? Como eu fiz uma nova divisão, fiz duas divisões, eu deixei o periósteo intacto e eu deixei ainda a camada de gordura e um tecido conjuntivo ainda sobre o periósteo. Isso vai favorecer a minha cicatrização. Na maioria dos casos a gente não tem mais aquela deiscência da margem depois que a gente sutura, não tem necrose e o pós-operatório é muito confortável para o paciente. Logicamente, Gustavo, essa técnica delicada e minimamente assim invasiva de você dividir duas vezes vai te servir para todos os casos? Não. Volto a dizer. Você vai ter que saber diagnosticar e saber a sua necessidade clínica e a espessura que você precisa de tecido conjuntivo. Se você precisa de uma espessura de tecido conjuntivo pequena, eu não tenho por que tirar tudo desde lá de baixo. Se infelizmente eu preciso de muito volume, muitas vezes eu vou precisar remover isso desde lá de baixo. Retirado o tecido conjuntivo, aí vocês podem ver novamente a diferença do tecido. Tá vendo como ele é amarelo? Essa é a camada gordurosa. Isso aí a gente vai remover para colocar, isso aí não interessa pra gente, isso aí vai sumir na nossa cicatrização. Após a retirada desse tecido conjuntivo, eu coloco esse tecido conjuntivo em posição para saber se eu estou com o tamanho correto ou se eu tenho que desenhar esse tecido conjuntivo antes de introduzir ele dentro de onde eu envelopei esse tecido. E aí eu vou fazer o tracionamento desse tecido para dentro do envelope que eu criei. Como que eu vou fazer isso? Vocês lembram que eu dividi tudo isso aqui? Tá tudo liberado. Eu tenho um envelope ali. Então eu pego com a minha ponta da agulha e eu faço uma marcação naquela foto anterior, aonde eu quero parar ele. Então, quando eu passo a minha agulha para um lado, eu venho e pesco esse tecido conjuntivo, volto com a minha agulha pelo mesmo lugar e passo um pouquinho para o lado da outra perfuração que eu fiz com a ponta da agulha, para quando eu dar um nó, eu não ter problema na cicatrização, esse nó ficar lá dentro do tecido. E eu começo a puxar esse tecido e delicadamente eu vou puxando esse tecido, ele vai entrando e com a ajuda de instrumentos delicados eu vou puxando com uma mão os dois fios e eu vou empurrando o tecido. Ele vai entrando, vocês notam como ele está entrando aqui, ó? Ele vai entrando e eu vou acomodando e eu repito novamente do outro lado a mesma coisa.
passo pelo tecido epitelial, saio pelo sulco, pego de novo o tecido conjuntivo, volto pelo sulco e puxo novamente. Quando eu termino isso, eu tenho esse resultado. Eu tenho o meu tecido estabilizado, preso por 2 suturas, e eu tenho, notem como que esse tecido está móvel, olha como ele desceu. Ele está solto, ele está flácido. Isso me permitiu que o meu irmão pudesse dar continuidade no trabalho da prótese com muita tranquilidade. Mesmo com a cirurgia e sangramento, ele realizou o isolamento, porque eu permiti com a flacidez desse tecido que ele isolasse, para ele poder trabalhar nessa raiz escurecida. Se eu vou trabalhar com o acréscimo de tecido entre as camadas, o volume dessa raiz por em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro, eu vou deixar esteticamente feio, volumoso, porque eu estou colocando uma coisa em cima da outra, uma coisa no meio da outra. Então o Thiago entra novamente com a vantagem da piezocirurgia, com a ponta T1, que é a nossa favorita, né? E ele vai fazer a adequação, ele não vai mexer no término, tá? O término, ele já demilitou o término antes e ele não pode mexer no término. Ele vai tirar volume da raiz para me deixar mais trabalho, mais espaço para trabalhar. Correto? Após ele fazer isso, eu vou dar continuidade na minha etapa cirúrgica. Só que o que é importante a gente saber? Novamente, Gustavo, onde que é a piezocirurgia? Por que você não usou uma broca aí? Era tão mais simples e etc. A gente precisa, quando a gente faz desgaste radicular, passar curetas de Grace, dar polimento para essa raiz radicular. Tem um puta de um periodontista ali. A gente tem que deixar esse tecido radicular liso. O nosso tecido tem que ter uma cicatrização mais fácil. Então essa raiz tem que estar polida. Então quando eu faço normalmente com a broca, eu tenho que passar uma broca FF bem fininha, depois eu tenho que dar um acabamento nessa raiz para deixar ela bem polida. A piezocirurgia me traz isso de maneira mais rápida e fácil. Existe um artigo que foi feito pelo professor Rui Falacho, eu não lembro o nome dos outros autores, desculpa, que eles fizeram comparação de desgaste em dente com brocas diamantadas e com piezo. E compararam o polimento e a lisura dessa superfície. O que a gente notou? É incomparável a textura, o polimento que a ponta ultrassônica traz pra gente desse procedimento. Então simplesmente não preciso dar acabamento, nada. Eu entro, meu irmão entrou, fez o desgaste vestibular para mim, deixou polidinho e eu dou retorno para minha técnica cirúrgica. Aqui vocês podem ver a ponta trabalhando. O Thiago readecou o provisório para checar que estava bem adaptado o preparo. E ele trabalhou um pouquinho na cor. Os provisórios estavam um pouquinho brancos. E ele notou o quê? Que ele precisava fazer uma facetinha de resina. Essa é a vantagem de trabalhar com meu irmão, que é um cara foda na resina. Porque qualquer coisa que a gente tem um problema em provisório de implante, alguma coisa, ele resolve em 2 segundos pra gente esse problema estético. Terminou de fazer essa adaptação, ele deixa essas coroas em posição para mim e eu vou fazer aquela sutura que eu falei para vocês de tracionamento coronário. Então eu vou fazer com que essa gengiva que estava flácida volte para o lugar novamente e tenha cicatrização nova nessa zona de transição. Eu faço união de pontos de contato para que eu possa enrolar o meu fio e quando amarrar o tecido desça sentido coronal. Para vocês verem a sutura, aqui ficou feio mesmo que o nó fica por palatina. Eu estava no curso operando, gente em cima, eu acabei deixando o nó para frente, esse nó deveria ter ficado para trás, porque a paciente estava sorrindo com esse nozinho na frente. O que eu quero que vocês entendam, e o que eu queria que vocês levassem para casa, principalmente as pessoas que estão vindo da graduação se formando, é essa mensagem. A gente tem que entender o tecido periodontal. Com muito carinho, como tudo que a gente faz na odontologia, quem ama a profissão, a gente tem que escolher e planejar os nossos casos para ter uma clínica correta, avaliar a minha cirurgia e qual vai ser a minha técnica correta. E assim a gente vai poder trabalhar com resultados previsíveis e no futuro a gente vai colher bom resultado funcional e consequentemente estético. Eu queria agradecer muito vocês pela presença. Tá? Espero que eu tenha passado para vocês alguma dica valiosa, algo que possa acrescentar no dia a dia de vocês. Tá? Novamente, muito obrigado. Essa é minha família. Eu estou com muita saudade de uma semana fora de casa. Aqui está o meu Instagram para quem quiser tirar alguma dúvida. E eu fico à disposição agora com vocês para responder qualquer pergunta, bater um papo. Quem quiser tirar dúvida, tem à disposição o microfone para a gente conversar, bater um papo. Tem dúvida em alguma coisa que eu falei, tá bom? Obrigado, viu, gente?
doutor, antes de eu te agradecer formalmente, eu queria ressaltar duas coisas, tá? Primeiro, o doutor ele está aqui, obviamente por um convite nosso, mas ele não está ganhando nada em troca de estar aqui. Ele é apenas um entusiasta da tecnologia e gostaria de estar fazendo essa propagação da tecnologia, tá? Exatamente. Eu que agradeço vocês, cara. Muito mesmo. Obrigado mesmo. Muito mesmo, doutor. Muito obrigado. Tá com saudade da sua família, mas seu irmão vem aí daqui a pouco. Graças a Deus. É isso aí. Show de bola. Outra coisa, pessoal, é que tudo isso que ele está passando é possível de se fazer, não só graças à tecnologia do equipamento em si, que realmente nós temos equipamentos acessíveis para quem está iniciando e equipamentos mais modernos e para quem já tem uma experiência maior, mas é graças à tecnologia do diamante das nossas pontas, que esse é o diferencial das nossas pontas com relação a todos que existem no mercado, tá? Então nós temos 6 balcões aqui com consultores técnicos especializados. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver mais informações sobre a tecnologia, fiquem à vontade. Vai ser um prazer recebê-los, tá? Tem um presentinho para você, doutor? Obrigado. Isso aqui é uma muito obrigado, show de bola. Homenagem, são algumas pontinhas nossas. Obrigado. Espero que você faça muito bom proveito delas. Vamos fazer, sem Muitas dúvida. cirurgias. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, irmão. Doutor. Valeu, viu?